Aqui é a professora Lucy Donegan da UFPB. Eu vou mostrar um exercício de cálculo de medidas sintáticas na casa, integração e conectividade. Uma definição primeiro de um espaço convexo, que é o que a gente vai trabalhar na casa. É que quaisquer dois pontos em um espaço convexo podem se ver. Se eu colocasse qualquer pessoa aqui em qualquer posição, ela seria visível a partir de qualquer outra posição do espaço. Quando se tiver uma dúvida sobre para onde aquela sobra de espaço vai, geralmente vai para o espaço que já é maior. Nessa outra circunstância, e alguém aqui no ponto A não consiga ver alguém aqui no ponto B. Então, isso faz com que o espaço tenha que ser dividido em dois. Então, o primeiro ponto para fazer uma análise é representar o sistema de barreiras e delimitar o sistema que vai ser analisado. Nesse momento, eu vou considerar o sistema de espaços do viver mínimo. Isso quer dizer que eu estou considerando a porta da entrada fechada. Muitas vezes essa análise é feita também incorporando o espaço exterior. Normalmente você compara o viver mínimo e depois o viver mínimo com o exterior, que dependendo da situação pode mudar muito o arranjo interno dos espaços. Eu fiz um croquis aqui da minha casa. Se eu fosse fazer outros estudos de campos visuais ou até de mapas axiais, talvez eu devesse realmente ainda fazer esse levantamento metricamente para poder ter uma noção um pouco melhor de como essas outras abstrações funcionam. Mas para esse exercício, né, é o bastante. Depois que eu fiz essa representação do sistema de barreiras, eu tenho que definir quais são os espaços convexos. Eu posso estar sendo mais tradicional e definir conforme aquela apresentação mesmo, em termos do espaço que eu fiz, que é a partir de qualquer ponto no espaço, eu tenho que conseguir ver todo mundo naquele espaço, senão eu tenho que partir. Também pode ser que tem determinadas funções que dividem muito um espaço do outro. Na dúvida, é bom fazer então das duas maneiras para poder observar um pouco melhor o que acontece e repensar qual é o modo mais apropriado. Meu apartamento não é grande. Eu poderia, se aqui eu dividir a área de serviço, eu poderia também ter deixado talvez junto se eu considerasse que aqui não tem espaço para alguém ficar. Mas eu considerando que aqui tem espaço para alguém ficar e que em parte desse outro ambiente eu não consigo ver, eu dividi. Aqui tem uma bancada que separa um pouco a cozinha da sala e sala de jantar. De qualquer maneira, eu não poderia juntar tudo porque alguém podia se esconder aqui. Eu não dividi o corredor desta maneira porque ia ficar uma sobra aqui e não tem muita lógica eu dividir essa parte dessa. Os quartos também são fáceis de dividir e os banheiros. Então eu tenho sala de jantar, varanda, cozinha, área de serviço, corredor, banheiro 1, banheiro 2 e os quartos. Eu rotulei de uma maneira simples, usando uma sigla que para mim é fácil de eu lembrar qual é o ambiente que eu estou mencionando. Se eu tivesse um sistema maior, talvez eu estivesse encontrando outra maneira de rotular esses espaços e aí seria melhor estar começando numa área mais interna do sistema, porque depois, se eu quisesse retirar um ambiente ou outro, se essa numeração acaba sendo automática do meio para as extremidades, não faz tanta diferença estar perdendo um ambiente ou outro para estudar um outro subsistema. Eu também poderia ainda pensar num rótulo de setores,
por exemplo, íntimo, e aí criar uma outra categoria aqui, talvez cores, para representar tipos de ambientes diferentes. O corredor, por exemplo, que é um espaço de transição de preto. A área social aqui, que seria sala e varanda. Para mim, até a cozinha é um pouco, mas já seria mais serviço. Mas para esse exercício eu deixei mais simples assim. Cada espaço convexo deste vai ser representado por um nó e ele vai estar conectado ao sistema. Cria um grafo. Ele é conectado para essas permeabilidades e de uma maneira muito simples eu já poderia quantificar a conectividade, porque a conectividade é relacionada às conexões diretas de um espaço. O ambiente mais conectado é o corredor, e eu tenho alguns ambientes que só têm uma conexão, que são espaços terminais, a partir dos quais eu não alcanço outro espaço. A integração se relaciona a uma profundidade média de uma entidade no sistema. Essas fórmulas estão disponíveis no The Sociological Space, de onde vieram aquelas outras imagens do espaço convexo. E eu vou começar com esse cálculo da profundidade média, que tem relação com a profundidade total de um ambiente. E para isso, eu tenho que sempre enraizar aquele espaço em relação ao resto do sistema para poder fazer esse cálculo e observar como é que ele está ligado ao restante do sistema. Para chegar a uma medida de integração em si, eu teria que ainda fazer esses outros passos aqui, que é encontrar a simetria relativa, função da profundidade média com K, que já apareceu aqui, que é a quantidade de entidades espaciais ou nós no sistema, e depois ainda dividir esse número considerando um desvio conforme o tamanho do sistema, que isso facilita que eu compare sistemas de tamanhos mais diferentes entre si. Essa tabela está disponível também no The Sociological Space. Com menor valor de profundidade média, assimetria relativa e real assimetria relativa, quanto menor esse valor, mais raso e mais integrado a entidade está no sistema. E é dessa maneira que é calculado também no programa JASS. No Depth Map, a medida foi invertida para números maiores representarem espaços mais integrados. Eu vou mostrar como fazer essa primeira parte aqui, em alguns ambientes da minha casa. Essas outras fórmulas também deveriam ser usadas na sequência. Aqui é só um exemplo do livro da Julianne Hansen, Decoding Homes and Houses, que ela mostra esse passo a passo do cálculo da profundidade total e a partir disso da profundidade média, e ela até marca mais ou menos por onde é que seria em termos da profundidade desse espaço, depois o cálculo do RA e depois o cálculo do RRA de acordo com a tabela que tem no Sociological Space. Tem um erro aqui em termos do que ela puxou para cá, mas o raciocínio está todo aí. E eu vou fazer a profundidade média em um espaço que parece mais integrado e outro que parece menos integrado. Então, nesse no menos integrado, eu acabei ainda fazendo de 2 ambientes para comparar eles. Para estudar o sistema todo, eu precisaria fazer isso que eu vou fazer nos 2 ambientes para a profundidade média e calcular o RA e o RRA para cada um dos ambientes, para depois eu poder ter a média do sistema. Eu fiz isso, mas eu não mostrei tudo isso. Eu vou mostrar os resultados dessa hierarquia interna. O número de espaços que eu tenho é 9 e eu criei aqui umas linhas para representar as profundidades. Primeiro estou pegando o corredor, que é o que parece ser mais integrado, para ver como o sistema está a partir dele e para poder pegar a profundidade total dele em relação ao sistema e pegar a profundidade média
eu continuaria com os cálculos de RA e RRA depois. Eu começo com esse ambiente. Eu vejo no nível 1 quem está conectado diretamente a ele. Eu tenho aqui 1, 2, 3, 4 conexões. Ele está conectado ao quarto 2, está conectado ao quarto 1, está conectado ao banheiro 1 e à cozinha. Pronto. Não está conectado a mais nenhum, eu tenho que passar para outro nível. No outro nível, o quarto 2 ainda se conecta ao banheiro 2, não se conecta a mais nenhum. Quarto 1, para aí. Banheiro 1, para aí. A cozinha está conectada ainda diretamente à área de serviço e à sala. Pronto, 3 conexões, para aí. Então, em um outro nível, eu ainda tenho a varanda, e aí esse meu sistema do viver mínimo acabou. Para eu calcular a profundidade total, total depth, eu calculo o peso do nível onde aqueles espaços estão, vezes a quantidade de espaços naquele nível. Aqui os ambientes estão razoavelmente próximos do corredor e eles não ganham uma profundidade tão grande. 1 vezes 4, 4. No nível 2, 3, dá 6. E no nível 3, eu tenho 1. Juntando tudo dá 13. E aí, para eu encontrar a profundidade média, é 13 dividido por K menos 1, que é 8. E aí eu tenho essa medida aqui. Quanto menor, mais raso. Seguiria ainda para calcular RA e RRA. Aqui eu fiz do banheiro 2 primeiro, como um ambiente menos integrado. Então, do banheiro 2, eu só consigo chegar ao quarto 2, no primeiro nível. Depois do quarto 2, eu só consigo chegar no corredor. Para a partir daí, eu poder distribuir para o quarto 1, para o banheiro 1 ou para a cozinha. Quarto 1, banheiro 1 não tem mais nenhuma outra conexão, a cozinha tem. Colocar área de serviço, sala, varanda. O nível de profundidade vezes a quantidade de espaços em cada nível. E eu somo tudo, dá a profundidade total e levo para encontrar a profundidade média. Mas depois eu resolvi fazer da varanda também, para ter um tira-teima. A varanda, ela acaba ainda sendo mais segregada nesse sistema que o banheiro. Aqui eu chegava até o nível 5 também, em termos de passos, mas eu tenho mais ambientes mais distantes quando eu começo a me movimentar a partir da varanda. Então, o mesmo raciocínio, nível e quantidade de espaços em cada nível, a soma de tudo dá a profundidade total e eu levo para a profundidade média e eu continuaria esse cálculo, ainda calculando o RA e o RRA. Eu fiz esse passo a passo para todos os ambientes do sistema e eu acabei criando aqui uma barra do que eu poderia estar considerando como uma escala cromática, tanto para a medida de conectividade como para a medida de integração. Em termos de conectividade, eu tenho 4 espaços que só tem uma conexão, até coloquei essa barra azul chegando um pouco mais para cá. Tenho 2 com 2 conexões, uma com 3, outra com 4. Em termos de profundidade e integração, os menos profundos e mais integrados, primeiro é o corredor, depois a cozinha, depois o quarto 2, a sala, depois quarto 1 e banheiro 1 da mesma maneira, nesse sistema, eles estão situados da mesma maneira, até que eu finalmente chego à varanda como um espaço mais segregado.
Se eu considerasse o espaço exterior, provavelmente essa hierarquia de mais integrado para menos integrado iria mudar. E qual é a hierarquia dos espaços da casa de vocês? Façam esse exercício. Também aproveito esse momento para destacar um pouco esse passo a passo apresentado nesse simples exercício, que foi a definição do tipo de análise conforme a pergunta. Neste caso, seria algo como é o padrão espacial da minha casa em termos de espaços de encontro ou funções diversas. A delimitação do sistema, que também foi conforme a pergunta de pesquisa, ou seria conforme a pergunta da pesquisa. Fazer do viver mínimo já era o bastante para esse momento. E aí eu tinha que representar as barreiras, representar e tratar as entidades espaciais. Coloco isso de tratar porque às vezes pode ser que você parta de uma base que já existe, mas você tem que analisar essa base para redefinir ou não essas entidades espaciais e as conexões. E depois você vai fazer o processamento da análise. Nesse caso, a gente fez à mão, leitura das análises e reflexões que geralmente levam a novas análises. Esse passo a passo pode ser interpretado como um passo a passo em demais pesquisas do tipo, que podem ou não ampliar escalas de análise. As referências bibliográficas dessa apresentação, e também só destacando outros programas que podem fazer esse tipo de análise facilmente, que é o JASS e o DepthMapX. É importante ter domínio dessas relações em um sistema simples para depois entender um pouco mais ou interpretar um pouco melhor quando essas relações são calculadas pelo computador. E obrigada pela atenção.